Queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita, muito boa noite a todos. Jesus nos abençoe, a nossa gratidão profunda pelo convite e a oportunidade de aqui estarmos. A Cássia usou uma palavra honra e seguramente fazendo coro ao que Adriano e Luiz já disseram ontem e anteontem, é uma honra também para nós participarmos dessa festividade de comemoração de 15 anos da 15ª URI. Especialmente porque vimos ali nas imagens que a benfeitora Joana de Ângeles esteve por aqui também. Bezerra de Menezes estiveram aqui nas atividades doutrinárias. E é muito feliz e motivador e nos alimenta realmente a nossa esperança no porvir, vermos trabalhadores engajados, operosos, atuantes, motivando seus companheiros de tarefa para servirmos a Jesus. Então, nosso cumprimento e a nossa gratidão pelo convite e pela oportunidade de participarmos deste momento, que é também um momento festivo, feliz. E para isso nós propusemos a reflexão sobre este tema. Porque afinal, além do aniversário da nossa 15ª URI, nós também temos uma obra fundamental da doutrina espírita aniversariando neste ano, que temos homenageado desde a nossa Conferência Estadual Espírita. Estamos falando precisamente da obra O Céu e o Inferno. Na última ocasião em que aqui estivemos, hoje chegando, apreciávamos a providência divina, a beleza da natureza, das montanhas aqui da região, aquela psicosfera tão agradável com a qual somos recebidos pela natureza festiva, o rio na sua beleza. E na última vez em que aqui estivemos há 2 anos, este rio tinha feito algum estrago na cidade, levando então alguns exercícios morais para os seus residentes daqui. Naquela oportunidade, tivemos a ocasião de falarmos sobre o último caso que está nesta obra, O Céu e o Inferno, tratando sobre Joseph Maître. Um caso que está no último capítulo da obra e era a última narrativa que Senhor Allan Kardec ali consta. E para hoje, desejamos trazer o primeiro caso deste último capítulo, das expiações terrestres. E então nos propusemos a pensarmos, iniciarmos a nossa reflexão, que desejamos seja uma conversa fraterna e proximal, acerca deste caso do menino Marcel, o menino do número 4. Talvez seja já de conhecimento de alguns aqui, mas essa narrativa do menino Marcel está descrita logo na abertura deste capítulo. Como se pode ver, ele estava hospitalizado e o quarto no qual ele se encontrava era o de número 4. O motivo pelo qual esta criança ali estava, ele contava por volta de 8 a 10 anos de idade. E ele já apresentava desde o seu nascimento uma enfermidade que fazia com que o seu corpo físico tivesse uma condição de debilidade, um contorcimento natural. Além dessa doença que ele já apresentava desde a primeira infância, nos últimos, por volta de 4 anos, então, desde que ele tinha 4 anos, ele estava morando, residindo naquele hospital, e ele se encontrava com um corpo profundamente frágil, uma magreza expressiva, era praticamente pele e osso, e ele padecia sofrimentos físicos atrozes. A sua família praticamente não o visitava, abandonaram-no ali. E um dos médicos, muito compadecido da situação de abandono daquela criança,
tinha o cuidado de todas as vezes em que havia um intervalo entre os atendimentos, as consultas, as prescrições médicas aos atendidos, tinha o cuidado de dar uma especial atenção à criança. Fazia leituras com ele e vai descrever um pouco do que chamava atenção naquele menino. Poderíamos imaginar como estaria o sentimento, o pensamento de uma pequena criança dessa idade abandonada pela família, com dores tão intensas, com um corpo tão fragilizado. Mas, ao contrário do seu aspecto físico, ali se revelava um espírito com características muito particulares. Porque Marcel tinha uma inteligência notável, tinha uma precocidade de raciocínio, uma profundidade reflexiva, como se fosse um adulto em miniatura. Ele também se mostrava uma alma cândida, muito doce. Praticamente não se via o menino queixar-se. Uma outra característica que chamava muito a atenção daquele médico era a paciência, a resignação edificantes, é o que consta da literalidade do texto da obra. Ouvimos a dona Marli falando na prece sobre a coragem de mudarmos o que é possível, mas a resignação de aceitarmos aquilo que não está ao nosso alcance modificar. E era exatamente a condição espiritual e comportamental que ele conseguiu alcançar. A paciência e a resignação edificantes. Num determinado dia, essa criança estava com dores um pouco mais intensas. E aí ele pede ao médico: doutor, será que o senhor não poderia me dar um pouco mais daquelas pílulas? Aqueles medicamentos que não chegam a ser descritos quais seriam as substâncias, mas podemos imaginar que devia ser alguma substância como a morfina, uma droga muito potente para aliviar uma dor atroz. E o médico diz a ele: mas eu não posso te dar mais, porque eu já te dei no limite da prescrição possível, mas vai ser muito arriscado para você. Então ele diz muito serenamente: é que eu estou com dores tão intensas que eu estou preocupado de não atrapalhar os outros pacientes, gemendo aqui. E isso chamou muita atenção, porque ele conseguiu, além dessas qualidades morais, também naquela situação crítica, transcender o mal que ainda consome a maior parte de nós, que é o egoísmo. Ele era capaz, apesar de tantos desafios existenciais, de pensar no seu próximo e não queria atrapalhar os seus iguais. Então ele diz: um pouco de medicação, quem sabe eu dormiria um pouco, me aliviaria e eu não ficaria aqui gemendo de tanta dor. E aí nós poderíamos talvez nos perguntar: onde encontrar a justiça divina? Como compreender um Pai soberanamente justo e bom e uma criatura desta condição comportamental que padece dores tão difíceis durante a sua existência carnal? Ele logo vai, pouco tempo depois, encontrar a libertação das suas dores atrozes. Eis que a morte física advém. E logo mais, passado pouco tempo, ele se apresentará a senhor Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E todos desejam então entender o que justificaria essa situação do pequeno Marcel. E ele vai dizer então de uma experiência que ele teve em existência anterior. Vai nos falar que ele, em existência passada, fora um homem belo,
grandioso, rico e adulado. É muito interessante que, se olhamos a vida sob a perspectiva da matéria, nós poderíamos pensar que seria preferível aquela condição a esta. Que seria melhor vivermos uma vida com saúde, com posses, com confortos, atendendo talvez aos estímulos da vaidade e de um conforto material que não é proibido, já que nós temos uma lei divina de conservação, mas que talvez nos coloque numa condição de inércia, ou ainda que pode nos estimular a fazer escolhas comprometedoras para o nosso futuro espiritual. Naquela oportunidade, ele era uma pessoa fútil e orgulhosa. Desperdiçou o tempo da vida física, utilizou mal. Era uma pessoa absolutamente insubmissa. Diz que renegou Deus. Talvez poderíamos pensar que na situação de cá teria motivos aparentemente justificáveis para fazer, mas não na outra. E foi justamente ali, quando as condições pareciam mais favoráveis, que ele se mostrava mais ingrato e arredio. Não só isso, prejudicou o seu semelhante. Naturalmente, a lei sendo de causa e efeito, toda ação engendra uma consequência. Toda semeadura gera frutos. E ele, tendo esta semeadura, teria também a sua oportunidade de colher. Vai dizer que espiou cruelmente, primeiro no mundo espiritual, e depois na terra, em uma existência até extrema velhice. E aí nós já podemos situar muito padecimento por pouco tempo pode ser um adiantamento de longo curso. Depois desta primeira existência em que, arrependido, pediu uma oportunidade de resgate, iniciou o processo de expiação, volta ele um tanto mais consciente para o mundo espiritual e fará uma programação. E a existência que ele solicita é exatamente esta, como Marcel. Nós talvez poderíamos pensar, mas não é uma escolha muito inteligente esta. Talvez não nos encorajássemos a enfrentar tanto martírio. Mas ele via aquela condição como uma possibilidade de terminar, de completar a sua depuração. Seriam poucos anos para que ele conseguisse um porvir, um futuro mais ditoso. E era exatamente essa perspectiva, porque no mundo espiritual, e aí ressaltaríamos não só a importância da semaninha, do reforço pedagógico a esses espíritos que estão na infância e juventude, mas da evangelização espírita, porque nos faz relembrarmos das promessas, dos compromissos que fizemos antes da reencarnação. Nos lembra que a nossa vida verdadeira é espiritual. Estando nós aqui no corpo numa viagem passageira, uma jornada temporária, mas que gera efeitos futuros. E ele, ainda que na infância do seu corpo, havia alcançado um amadurecimento espiritual que em seu mundo íntimo ele sabia que não demoraria a se libertar daquela prova expiação mais desafiadora. É muito interessante que Santo Agostinho dá a sua oportunidade de falar para o menino
naquela reunião. Mas em seguida a sua comunicação, ele vai dizer que olhando os últimos momentos daquela criança no corpo físico, o seu corpo estertorava. Mas ele diz, era da lei de conservação que tentasse o corpo reter o espírito, para que ele ainda se mantivesse vivo. Vejamos a programação da providência divina, de nos ensejar a vida, de nos dar as condições de viver e de nos estimular a nos mantermos ligados a este instrumento do progresso que é o nosso corpo. Então, para quem olhasse da dimensão material aquela cena, parecia que ele estava numa agonia profunda e perturbadora. Mas Santo Agostinho vai descrever como estava a visão espiritual da cena, dizendo que benfeitores espirituais se aproximavam do menino, enquanto o corpo convulsionava nos últimos estertores da agonia, eles retiravam-no do corpo e levavam-no a uma esfera superior. E ele então completa a sua depuração. Dirá Santo Agostinho desta criança: e como era resignado, no além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. É muito interessante porque, estando nós outros reencarnados num mundo tão material como a Terra, que ontem mesmo se referiu que estamos num processo de transição, mas que ainda estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós, portanto, passaremos mais cedo ou mais tarde, mais intensa ou menos intensamente, pelas nossas provas e expiações. Mas a perspectiva com a qual ele olhava aquela condição não era o desespero de quem estava ali no padecimento. Ele pensava exatamente nas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Era no além-túmulo que ele pressentia que haveria uma recompensa e esperava. A esperança de um porvir ditoso. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento. Vejamos o nível de altruísmo. Não querer incomodar e olhar e orar pelos demais, que ali estavam rebeldes. Pelos que trocavam preces por blasfêmias. Hoje o espírito da pobre criança a todos diz: esperança e coragem. Essa fala nos chama a atenção sobre como foi o passamento desta criança, como foi a sua vida, a sua libertação, o seu despertar. E nos remete a uma questão da obra O Livro dos Espíritos, que nos compete refletir e observar, porque já na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec dirá que nós podemos nos privar de muitas viagens na Terra, menos desta, a viagem de retorno ao mundo espiritual. Às vezes estamos com uma enfermidade preparatória. Às vezes alguém que estamos imaginando que está na iminência de partir permanece. E vamos nós, na pujança da juventude ou da saúde aparente física, num acidente, num golpe da vida. A certeza, porém, de todos é que vamos retornar. Então, esta é uma pergunta crucial que faz o codificador. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida? O temor ou a esperança?
Nós já começamos até a imaginar a quantidade de pessoas com as quais ele conviveu. E imaginou que uma dessas hipóteses se aplicaria ao moribundo, a nós, quando formos partir. E a resposta que os espíritos dão é muito interessante, porque nos dá a entender que morre-se como se viveu e que a vida futura é a colheita da existência atual. Dizem eles que há dúvida nos céticos empedernidos. Poderíamos nos perguntar quem são céticos empedernidos. São aqueles de nós, aqueles que convivem conosco, que dizem que isso que nós estamos conversando aqui é tudo uma tolice. Que ele nunca viu um espírito, nunca ninguém se apresentou para ele, os seus parentes já morreram, ele nunca falou com ninguém, então isso tudo aqui não é verdadeiro. Mas quando chega o momento de ele se desprender, dirão os espíritos, ele terá dúvida. Será que não existe nada mesmo? E se tiver, e agora o tempo já passou, e eu não pude me preparar? E se tiver, e eles que estavam lá no centro espírita dizendo as balelas, talvez tivesse um recurso para me oferecer e eu deixei de ir buscar. Então surge a dúvida, será que vai acabar tudo agora? Mas esta dúvida também tem uma razão de ser. Porque afinal de contas, nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos na vida espiritual. E trazemos a lembrança que fica dormente, num esquecimento temporário. Mas dormimos e convivemos nesta dimensão espiritual da vida, enquanto descansa o nosso corpo. Em nossa consciência está a lei divina. E, portanto, este saber de que somos imortais é inerente a nós. Apesar de muitos, por orgulho sobretudo, negarem isto, porque dizem, não há provas. Mas há. Bastaria que fossem buscar, inclusive, provas científicas da comunicabilidade dos espíritos, da imortalidade da alma. Mas então, chegado o momento, é que eles vão despertar e pensar. Mas uma segunda possibilidade seria o temor nos culpados. O que também parece muito natural. Porque alguém que infringiu uma lei, hora que imaginemos uma lei de trânsito, justo naquele momento em que a pessoa estava em falta e o agente de trânsito está ali. E aí ele diz, puxa, e sente aquele temor. Mas já que a lei está em nossa consciência, o juiz não está fora. E naquele momento ele pensa sobre as suas ações. Vai ter a reminiscência das cenas, o filme da vida, como referem os espíritos em diversas obras. E nos lembramos, por exemplo, a crise da morte de Ernesto Bozano. Otília Gonçalves, que trabalhou com Divaldo Franco na Mansão do Caminho, uma espírita, vai nos contar sobre o seu passamento na obra Além da Morte, falando que via todas as cenas e aí observava melhor a sua maneira de agir. Neste aspecto, chama muito a atenção que logo no segundo capítulo da obra, da primeira parte da obra O Céu e o Inferno, é o temor da morte. E tem uma conclusão muito curiosa que é porque os espíritas não temem a morte. E a pergunta que poderíamos fazer é, não temem mesmo? Já estamos bem tranquilos, identificados com a
vida espiritual e preparados para o retorno. Mas a perspectiva deste título, por que os espíritas não temem a morte, é por dois motivos. Porque o Espiritismo nos explica o que é a morte. Nos explica como é a separação da alma e do corpo. Nos prepara porque nos ensina sobre o mundo espiritual. Então eu não estou indo por um país desconhecido, eu já posso me preparar de antemão. Mas, sobretudo, pelo último motivo aqui. E é exatamente o foco da nossa reflexão. Qual o sentimento que domina no momento da morte? A esperança nos homens de bem. Aí a gente poderia pensar o que é um homem de bem. E não são só os homens, biologicamente falando, os seres humanos, as pessoas. O que é um homem de bem? E aí nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, sede perfeitos. E vamos parágrafo a parágrafo vendo a descrição do homem de bem. E fazemos um checklist. E vemos assim, eu faço isso ou não faço? Eu faço, vale a pena, a gente chega em casa agora, antes do sono, e amanhã pela manhã abrimos e vamos lendo lá. Vamos ver quanto que a nossa esperança está sendo alimentada. Mas é interessante isso. Ele tem a esperança porque não há dúvida, porque ele já tem a certeza da vida futura. Não há o temor porque o homem de bem cumpre a lei divina. Ele não tem por que se culpar. Ele fez tudo o que podia. Ele cumpriu o seu dever. Ele foi um bom cônjuge, um bom filho, um bom profissional, um bom trabalhador espírita. Ele foi paciente e resignado diante da dor. Ele preparou-se para se libertar. Aliás, libertou-se enquanto estava ainda na matéria. Então ele tem a esperança, não no sentido de imaginar que possa ter alguma coisa. Ele não imagina que tem, ele tem certeza. Ele tem convicção. Mas ele tem esperança no sentido de esperar. Esperar porque ele sabe que vai ter uma boa colheita. E neste sentido, considerando que o propósito da doutrina espírita é nos fazer homens de bem, é nos auxiliar a superar ainda as más inclinações, as más tendências que trazemos ainda. Muitos de nós temos um certo constrangimento com uma determinada frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 18, no item 12. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O texto começa assim, e em geral nós ficamos nessa primeira parte algo amedrontados com ela. Diz assim: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Alguns de nós têm a tendência de imaginar: puxa, era melhor não saber, porque agora vai ser muito pedido de mim. Eu preferia que não tivesse ninguém me contado. E aí eu ficava mais tranquilo, não se cobrança assim. Mas vamos transpor a vírgula e andar um pouco mais à frente. Muito será pedido, porque muito hão recebido.
Imaginemos que nós estamos já na Terra, neste momento, com conhecimentos que outros irmãos que seguem outras religiões de excelente valor, que ajudam essas pessoas a serem homens de bem, que têm as nutrido espiritualmente, são religiões excelentes, mas que não trazem essas respostas que nós temos, que não as preparam com tanta clareza para a vida futura. Então nós já estamos recebendo mais estímulos para nos transformarmos, estímulos para entendermos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra. Bases consoladoras para entendermos o problema do ser, do destino e da dor. A nossa vida hoje já pode ser mais feliz, mais pacífica, apesar dos desafios, porque o Espiritismo não tira de nós os desafios necessários ao nosso progresso espiritual, mas nos dá recursos e ferramentas para lidarmos com eles. A própria fluidoterapia que o Centro Espírita nos oferece. Quantas vezes estamos aturdidos com a pressão psíquica de inteligências inferiores que encontram ressonância nas nossas más inclinações e que às vezes chegamos à palestra, nos sentamos, recebemos o passe espiritual, o reconforto e o reforço através do passe do encarnado e voltamos para casa renovados, esperançosos, fortalecidos. Mas se seguirmos um pouco adiante, muito será pedido, porque muito recebido. Temos mais condições do que quem não recebeu. Mas tem o fechamento com chave de ouro, que é: mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Vejamos que somos convidados para um banquete. E aí a gente pode ter medo de entrar, constrangimento de participar. Mas nós podemos participar porque fomos convidados. E temos que escolher se também queremos aproveitar. É uma possibilidade que Deus nos concede de mais receber. Particularmente hoje em que estamos comemorando aqui os 15 anos de fundação desta 15ª União Regional Espírita, nós pensamos na alta significação espiritual que é para os trabalhadores da 15ª URI, sendo legítimos representantes da Federação Espírita do Paraná nesta região, a oportunidade de servir. O aproveitamento do Espiritismo para nós e sermos um instrumento da equipe espiritual para que outros corações conheçam e aproveitem também. E sob essa perspectiva, pensarmos a esperança no porvir, não apenas na convicção de que há vida futura, e de que fazendo a nossa parte, podemos esperar desta feita um retorno feliz. Mas pensarmos a esperança no porvir numa perspectiva um pouco mais proximal aqui desta dimensão da vida. Porque soubemos que ontem Luiz já falou sobre as nossas responsabilidades como trabalhadores espíritas neste momento de transição. Na última questão do Livro dos Espíritos, de número 1019, o codificador do Espiritismo pergunta:
poderá em algum momento implantar-se o reino do bem na terra? E os espíritos dão uma resposta extensa que vamos tomar a liberdade de sintetizar com nossas palavras, dizendo que sim. Quando aqueles que promovem o mal já não puderem mais habitar o planeta, que é exatamente o momento que estamos vivendo, o momento de decisão, se seremos bodes e resistiremos, ou se seremos cordeiros, as ovelhas que aderiremos à proposta cristã. Dirá que virão outros espíritos mais evoluídos habitarem o nosso planeta e contribuírem com o progresso geral. Mas também dirá que tem uma parte que compete a nós, espíritas, de empreendermos a nossa própria transformação moral e divulgarmos o espiritismo para que também a coletividade progrida. Então, para fecharmos a nossa reflexão, permitimos-nos trazer o pensamento de Bezerra de Menezes também, dizendo a nós numa mensagem que foi ditada numa reunião do Conselho Espírita Internacional, já no ano de 1995. Portanto, é uma mensagem que já está disponível, inclusive na obra Reformador, há 30 anos. E que segue muito atual. E a mensagem intitulada Mensagem de Estímulo e Fé. E ele começa assim: vós haveis solicitado a permissão divina para renascer, semeando esperança e luz. É muito interessante observarmos o planejamento reencarnatório que fizemos. Nós pedimos para renascer e nos comprometemos a semear esperança e luz. Vós rogastes a permissão de reencarnar para oferecer à humanidade os requisitos para um mundo melhor. E o mundo espiritual vos tem atendido. Cada qual de nós, mais cedo ou mais tarde, chegou à instituição espírita. Talvez pelo látego da dor. Talvez pelas indagações que em outros locais não respondiam-nos. Talvez porque em nosso mundo íntimo sentíamos o compromisso. Mas interessante é que nós pedimos para reencarnar para contribuirmos com o mundo de transição. Para sermos agentes promotores dela. Para nós transitarmos como fez Marcel, daquela jornada de rebeldia e de insubmissão para uma conquista moral de paciência, de resignação e de altruísmo. Este é vosso momento de servir. O momento que temos é agora. Exatamente como diz a mensagem os trabalhadores da última hora de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é só arregaçar as mangas e trabalhar para fora, isso também. Mas é aquele trabalho árduo e íntimo que ninguém vê, mas que a nossa vibração, modificada pela luta, o bom combate, pode demonstrar. Mantende, dirá o benfeitor, vossa mente vinculada a Deus e vosso coração sensível e amoroso dirigido à solidariedade humana. Acreditamos que logo na primeira noite tenha sido falado sobre o coração e a razão, sobre os sentimentos e os raciocínios, sobre Paris e Lyon, não?
nós precisamos nos amar e nos instruir. Assim, permanecei vigilantes, otimistas. Confiando em Deus, não faltarão nunca os recursos indispensáveis para vosso êxito. Os Espíritos, vossos amigos e guias, estamos ao vosso lado trabalhando para que tenhais forças para levar avante o compromisso abraçado. Não estamos sós. Nunca. Assim como o menino teve um médico ali atendendo a ele, também o médico das nossas almas, nosso Mestre Jesus, pelos seus prepostos, nos tem acompanhado e dirigido. Não mais tarde, senão neste momento é a nossa hora. Jesus confia em vós e espera o cumprimento de vossos deveres. Bom ânimo, filhos. Quando a noite se apresenta mais escura, acima das nuvens brilham as estrelas. Existem momentos em nossa vida com desafios na família, na saúde, profissionais, tumultos de toda ordem, em que parece que estamos caindo num abismo. Quando a noite se apresenta mais escura, acima das nuvens brilham as estrelas. Tudo passa. É preciso confiar. Talvez seja essa a psicosfera que estejamos respirando neste momento, de pressões psíquicas, de irmãos espirituais que estão resistindo neste momento grave de transição. Quando as trevas se fizerem mais fortes, à meia-noite, o primeiro minuto, conquanto esteja assinalado pela escuridão, já é amanhecer. Estamos ainda num momento de escuridão planetária, mas já deu meia-noite e 1. Estamos no amanhecer da nova era. Preparai o caminho daqueles que virão depois e o de vós mesmos. É o que nos diz Bezerra. Também aí a esperança no porvir. O bem se implantará na terra. Sejamos nós os arautos da boa nova. Implantemos o bem na nossa vida e também possamos esparzir em torno de nós para acelerar este progresso espiritual. E amanhã, ou daqui um pouco, quando retornarmos à vida espiritual, sentiremos esperança, porque estamos com a consciência em paz. Nós agradecemos muito e deixamos aqui o estímulo aos companheiros da nossa 15ª União Regional Espírita, que prossigam operosos, dedicados, com este entusiasmo, esta alegria de servir, divulgando a doutrina espírita, para que nós todos nos nutramos dessa esperança de que o nosso planeta, de que nós seremos melhores. A nossa fatalidade é o progresso. E todos nós seremos espíritos puros um dia. Ainda que olhando-nos agora, pode ser que isso pareça um remoto e distante futuro. E será mesmo. Mas isso também acontecerá conosco. Deus nos criou para sermos felizes, verdadeiramente felizes. A nossa gratidão profunda pela oportunidade da reflexão, os nossos votos de que sejamos todos muito amparados pelos benfeitores espirituais e sigamos sempre no bom combate, na esperança do porvir. Muito obrigada.